Olá pessoal, hoje eu tenho aqui a honra de ter no nosso canal um amigo, um grande economista, o Rogério Studart. E ele está hoje é, envolvido muito nessa discussão sobre mudanças climáticas, inclusive agora com a pandemia, a agenda também ela se reforçou muito, né? O Rogério, com o Joaquim Levy e um outro colega, eles escreveram recentemente um artigo pelo World Resource Institute. E que, Rogério, eu vou fazer aqui uma tradução própria, mas o título do seu artigo, para que o nosso colega do canal, é Projetando a Recuperação do Covid-19 para um Mundo Mais Seguro e Resiliente. É isso? Mais ou menos a Isso. intenção do Rogério. E nesse artigo, eles fazem algumas reflexões muito importantes para o pós-Covid-19. E essa discussão, ela é, vamos dizer assim, potencializada com a questão das mudanças climáticas que já havia em curso no planeta Terra. Então tá juntando duas agendas nesse artigo dele, que faz uma boa reflexão do que virá depois passar essa pandemia da Covid-19. Mas apresentando o Rogério, para quem não conhece, o Rogério está há algum tempo fora do Brasil, ele é Senior Fellow of the World Resource Institute. Ele trabalha principalmente com economia do crime. Rogério foi diretor executivo do Crime Banco... não, Fábio. Oh, clima! Clima. Ele foi diretor executivo do Banco Mundial, ele é PhD pela Universidade de Londres, Inglaterra, tem vários artigos publicados, vários livros publicados, e também foi diretor para o Brasil e Suriname do IADB, né, The Inter-American Development Bank. Então, estamos aqui com uma pessoa extremamente qualificada e que pode ajudar aqui quem acompanha o nosso canal para entender outros aspectos, né, do que essa pandemia pode nos trazer. Rogério, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso canal. A gente já vinha discutindo aqui há algumas semanas a sua participação. Eu queria muito ter você aqui, porque nessa discussão você vai trazer uma outra agenda para reflexão aqui para todos nós, né? Você está em Washington, não é isso? Em confinamento também? Estou em Washington aqui em confinamento, né? Um confinamento muito privilegiado. Né? Tenho aqui cercado de muito verde, né? E com enorme pena dos outros, das pessoas que estão passando um tremendo perrengue, é um momento muito duro para nós todos, e refletindo sobre como é que a gente supera essa crise, assim como você, né? E outros colegas, refletir como é que a gente supera essa crise e sai disso melhor. Eu queria, antes de mais nada, te agradecer, Flávio. Eu tenho acompanhando o teu canal, trabalho excepcional, você já faz um trabalho há muito tempo excepcional como economista, e esse trabalho de discussão, de debate, nesse momento que você está fazendo, é espetacular, né? Espetacular. Rogério, agradeço o convite. Rogério, eu senti aqui, dado que nossa rede de economistas é muito grande, né? Nossos amigos, muita gente qualificada no Brasil e muitos brasileiros qualificados no Brasil e no exterior, como você, Otaviano Canudo, Joaquim Levy, tem uma turma de primeira linha fora do Brasil, né? E eu pensei, Rogério, talvez a pandemia, a gente ter ficado em casa, ter antecipado isso, mas eu sempre tive vontade, e aí lendo aquele livro lá, Conversas com Economistas, naquele livro que foi publicado muitos anos atrás, eu fiquei, pô, por que a gente não conversa com os economistas, né, agora nessas novas tecnologias e disseminar as boas ideias? Eu acho que a gente tem que ter um trabalho de disseminação das boas ideias, então por isso que o nosso canal ele tem esse objetivo, né, de conversar com pessoas muito qualificadas como você. Rogério, já ali endereçando a reflexão do artigo, vocês pontuam, vamos dizer assim, 7 passos para um mundo mais seguro e um mundo mais resiliente. A complicação pós-pandemia, Rogério, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para as nações mais desenvolvidas, vai ser uma agenda pesada, não vai, né, Rogério? Vai ser uma agenda pesada, mas eu deixo eu fazer uma reflexão anterior um pouco Pois sobre não. esse artigo. Né? Você sabe que minha formação é macroeconomista e em financiamento e desenvolvimento, sempre me dediquei a isso. Algum tempo atrás, eu me dei conta, não, já acompanhava, mas fiquei mais angustiado com o tema climático.
é um tema existencial, né? A gente pode enfrentar, seguramente a gente vai enfrentar, se não tomar algumas medidas, é, desafios que são, eu diria, superiores até a qualquer pandemia, por mais trágico que pode parecer. Por quê? Porque pandemia a gente tem vacinas, que a gente pode descobrir, e se Deus quiser, rapidamente, para salvar muitas vidas e interromper esse ciclo e pensar numa retomada. A mudança climática, ela implica em destruição de capitais naturais que permitem a gente sobreviver, né? E isso vai ter impactos econômicos, políticos, geopolíticos enormes e irreversíveis. É uma agenda mais estrutural, né, Rogério? É uma agenda estrutural e urgente. Por isso eu digo para os meus amigos, eu me reinventei de macroeconomista especializado em finanças, comecei a trabalhar o tema do financiamento de investimentos verdes ou de investimentos sustentáveis e me especializei um pouco nesse tema ultimamente. Por isso eu entrei para o World Resources Institute. Eu estava na Brookings, quando eu saí do Banco Mundial, estava na Brookings há algum tempo, dei aula, mas foi crescendo esse meu desejo de entrar nesse debate, contribuir, nem que seja um pouco para isso, porque é um debate existencial, né? E aí isso me permite falar um pouco sobre esse artigo. Rogério, deixa eu só fazer uma pergunta para ti. Essa agenda, né, essa agenda de pesquisa no Brasil, economia do clima, ainda é uma agenda um pouco, vamos dizer assim, ainda está iniciando, né? A gente vê poucos economistas no Brasil dedicado basicamente a essa pesquisa, não? Eu tenho muita gente de excelente qualidade dedicada ao tema, mas eu acho que a atenção ao tema ainda é pequena. Tá certo. Chama a atenção a destruição ambiental no Brasil, que causa uma certa urgência por parte das pessoas mais comprometidas com o futuro, né? Mas não é uma agenda sistemática, não é uma agenda que chama atenção sistematicamente na mídia. A gente está muito tempo voltada à discussão do tema macroeconômico por razões importantes, e o problema da desindustrialização, os problemas da miséria, todos esses problemas são absolutamente fundamentais. Mas o tema climático, que, na verdade, vai estabelecer um limite da nossa capacidade de resolver todos esses outros temas, não é tratado de uma maneira sistemática pela mídia, não chama atenção como chama em outros lugares, né? E eu resolvi que eu deveria me dedicar a isso. Eu acho que os dois grandes problemas que a gente enfrenta na humanidade hoje em dia é o tema da desigualdade, a gente pode falar isso depois, e o tema que é existencial da mudança climática. E agora a gente foi pego por mais essa tragédia que é a pandemia, né? E aí eu faço um pouco, Flávio, uma ponte com o artigo que a gente escreveu. Porque, viu, Flávio, a pandemia leva a nós, economistas, a pensar um pouco como a gente pensa o risco, né? Como a humanidade tem tratado o risco nos últimos anos. Não tem risco mais conhecido, dois riscos mais conhecidos do que o risco da pandemia, né? Anunciado, reanunciado diversas vezes, e o risco da mudança climática, né? Se você vê toda a discussão recente sobre a possibilidade de uma pandemia, seria esperado, se você pensar um pouco em expectativas racionais, você tem as informações, né, você processa as informações da melhor maneira possível, seria esperável que os mercados e os governos já tivessem se preparado para essa crise. E pegou a gente completamente despreparado, né? Todos os governos, começou na China, e os países que desafiam a experiência da China. Então, o risco não dá para frente, né? Chamando a atenção e dizendo, olha, vai ter disruptura, vai ter muita morte, e mesmo assim nós não conseguimos nos preparar para esse risco. O tema climático é muito similar. E aí que eu faço a ponte de uma coisa com a outra. Em que sentido? O risco climático todo mundo já conhece, né? A gente já sabe os efeitos se você não reverter rapidamente o processo de aquecimento global, você vai ter consequências devastadoras. O risco climático já foi anunciado por diversos economistas, analistas, cientistas, especialmente, né?
O setor financeiro já sabe que o risco climático vai afetar os balanços e os portafólios dos investidores, e, no entanto, a gente tem uma resistência a fazer mudanças muito radicais. Eu acho que o setor financeiro, a gente pode falar isso depois, é o que está respondendo mais rápido agora ao inserir o risco climático na sua administração de risco. Então, esse artigo foi um pouco para dizer isso. Olha, esse risco que a gente está vivendo aqui foi anunciado, a gente não tratou, olha a consequência. Agora, se a gente for tomar medidas para se recuperar, vamos levar em conta o risco climático, porque senão a gente vai encontrar uma crise irreversível daqui a pouco. Foi daí que surgiu esse artigo com Joaquim Levy e o Carlton Brandon. Bom, mas aí como é que a agenda das mudanças climáticas... Claro, você está sem microfone. Deixa eu botar aqui. Como é que a agenda da mudanças climáticas encontra a agenda da pandemia? Encontra exatamente por isso, porque a pandemia, na verdade, já está claro, você pelo menos vai ter 3 fases de resposta. A primeira é emergencial, que está acontecendo agora, né? A questão de saúde e manter as pessoas sobrevivendo em uma situação de disruptura, né? O segundo vai ser a abertura e a criação de emprego. Você vai ter que ter um plano nacional de emprego, né? A primeira resposta já gera... já tem consequências econômicas, de dívida, tem consequências de ruptura de cadeias de produção globais e nacionais, né? Mas isso vai já levar um problema para adiante, né? A segunda, que é a criação de emprego, vai gerar mais outros problemas. A terceira vai ser a recuperação da economia. Como é que você cria os investimentos, ou como é que você incentiva esses investimentos que possam gerar, ao mesmo tempo, emprego, produção e futuro, né? Para onde vão os países? Então, ela se encontra, quer dizer, essa agenda discutida aqui, fala assim, olha, já que vocês estão pensando na fase 1 e fase 2, não se esqueçam da fase 3, porque senão a gente vai ser pego outra vez de calça curta. A gente não vai saber como reconstruir sem agravar determinados riscos. Um dos riscos que você pode agravar ou você pode mitigar é o risco climático. O outro tema, evidentemente, é a questão das desigualdades. Você também não pode se recuperar ampliando a desigualdade, que os problemas vão surgir de volta. Bom, voltando depois de uma breve interrupção. Rogério, no documento, vocês, de forma didática, vocês elencam 7 passos para um mundo mais seguro e resiliente. Que passos são esses, Rogério? Olha, primeiramente é mandar os sinais corretos para que os agentes se adaptem a uma trajetória de baixo carbono, né? Então, por exemplo, quando algumas medidas vão ser de sustentação de empresas, né? O que a gente está falando, por exemplo, olha, incentive as empresas que gerem menos carbono nas suas operações ou nos seus investimentos, né? Não necessariamente você tem que abandonar determinadas empresas que agora estão passando por problemas muito significativos, mas crie incentivos nos seus pacotes para vocês incentivarem, crie incentivo para vocês criarem alguma agenda que possa reduzir a emissão de carbono. E aí tem uma série de possibilidades. Por exemplo, você vai ajudar a indústria de construção. Por que não incluir incentivos para que você construa agora utilizando mais eficiência energética nos seus edifícios, que você faça infraestrutura sustentável, que você pense em mobilidade urbana de uma forma distinta? Ou seja, é a primeira coisa que você tem que fazer, né? A segunda recomendação é invista em infraestrutura. Infraestrutura tem multiplicadores de produção e emprego muito significativo, né? Investir em infraestrutura sustentável, que é toda aquela infraestrutura que reduz a emissão de carbono ou torna a infraestrutura mais resiliente
a mudança climática, não só gera os mesmos multiplicadores, Flávio, mas também te permite, hoje em dia, acesso a uma melhor tecnologia, né, tecnologia mais barata, tecnologia verde mais barata, acesso a maior conhecimento e acesso a financiamento. O Brasil desperdiça de uma maneira absurda a possibilidade, a liderança em acessar financiamento, hoje em dia, verde, que está crescendo rapidamente. Né? O terceiro ponto, eu estou tentando seguir aqui, é promover no futuro mudanças regulatórias que incentivem também a produção e os investimentos de baixo carbono. A gente fala um pouco sobre isso aqui. Né? A terceira é o seguinte: você tem que fazer isso, mas em algum momento, na fase 3 ou na fase 4, você vai ter que pensar nos estoques de dívida. Então, você tem que pensar, assim, dentro desse contexto, em políticas de taxação, por exemplo, taxação de carbono, etc., para fazer o subsídio cruzado e permitir que você mitigue no final o crescimento da dívida e você possa dar uma sustentação maior tributária a essa. A quinta tem a ver com integrar risco climático na regulação prudencial. Por quê? Isso é uma tendência que está acontecendo no mundo. Você está sinalizando, olha, investidores institucionais brasileiros, olha, bancos, vocês agora têm que colocar na sua análise de risco, risco climático. Não só porque a gente quer criar uma tendência, como também é boa prática. Se você tem um risco, vamos pegar um exemplo, você pega um fundo de pensão que está investindo em resorts na beira da praia, a água está subindo de nível, como é que você não coloca o risco climático na sua alocação de portfólio? É boa prática. E essa boa prática tem uma tendência de gerar naturalmente mais financiamento para compensar maior diversificação de portfólio, maior financiamento para infraestrutura sustentável, para produção sustentável, etc. O quinto está relacionado aos bancos de desenvolvimento, né? Você alinhar os instrumentos. Os bancos de desenvolvimento, todo mundo, aliás, inclusive aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, estão tendo uma atuação muito forte anticíclica. Né? Por que não utilizar essa atuação, já que tem que ser feita, por que não aprofundar nessa atuação anticíclica e investimentos sustentáveis? O BNDES, por exemplo, tem uma história fantástica em apoiar infraestrutura sustentável. Por que não aprofundar isso? Por que não utilizar a capacidade, já que vai ter que fazer, faça o bem, faça para o melhor. Né? E, por final, apoiar políticas de inovação e desenvolvimento. Né? Por quê? Para o Brasil, por exemplo, pegando o caso do Brasil, não só isso ajuda a você gerar uma inovação, pegar um pouco esse mote para dar um salto de inovação no Brasil, como também permite reafirmar algumas vantagens comparativas que a gente tem já em tecnologias verdes. Né? A Embrapa tem muito conhecimento, as universidades têm muito conhecimento, as empresas têm muito conhecimento. Então, isso ajudaria a dar um caráter de inovação que é necessário para dar mais dinâmica na economia no futuro e criar melhores empregos. Então, são esses os 7 pontos que a gente está recomendando que os ministros da Fazenda levem em consideração para a recuperação. Né? Entendi. Rogério, vamos para um outro ponto. A quarentena em diversos países, sendo a necessidade, né, o distanciamento social, que se tem aí como uma única estratégia que possa, para evitar a contaminação acelerada do vírus, ela de alguma forma ela teve 2 efeitos que nós observamos. Primeiro, as pessoas passaram a trabalhar mais home office, né? Acelerou esse processo de trabalho remoto. Isso é algo que já tinha, mas mesmo aqui no Brasil a gente observa que as pessoas começaram a se acostumar com essa tarefa. E segundo, já há relatos importantes que, por exemplo, a camada de ozônio ela se recuperou bastante, né, com esse período de distanciamento social em diversos países. Você tem menos carros em circulação e isso vem ajudando de alguma forma ao meio ambiente, tá certo? Você acha que também como um resultado desse processo pós-Covid-19, você acha que
se pode construir uma agenda que estimule cada vez mais o trabalho remoto, o trabalho em casa, evitando menos circulação de carro, dos meios de transporte público, ônibus principalmente, e isso ajuda a agenda no meio ambiente. Quer dizer, essas duas coisas estão indo na mesma direção. Você acha que isso vai ser uma tendência? As pessoas estão os líderes dos países, isso que vocês tem se dedicado a trabalhar muito nessa agenda, vocês acham que eles começam a despertar que isso pode ser uma agenda a ficar mesmo? Olha, Flávio, isso é uma boa pergunta, né? Primeiro, eu acho uma tragédia o problema que a gente vai enfrentar. Eu acho que a gente vai enfrentar provavelmente a possibilidade de ter que fazer diversas quarentenas, né? Essa possibilidade existe, né? Tem esse lado, digamos, positivo nessa tragédia, mas a gente tem que se preparar para a recuperação. Na primeira, a gente tem que se preparar de qualquer maneira para ter que viver de uma maneira mais produtiva a quarentena. O que quer dizer isso? Primeiro, a questão da economia digital, né? Desenvolver rapidamente a economia digital para qualquer país vai ser fundamental. Segundo, as pessoas vão deixar de viajar tanto quanto fariam, né? Isso vai ter impactos no setor aéreo, tem que repensar o setor de aviação, né? Mas vai ter impacto também na mobilidade urbana. Esses são temas que a gente tem que se preparar. Por exemplo, quando você tiver uma retomada, as pessoas já estão usando pouco, vão utilizar menos a mobilidade urbana. Mobilidade urbana, em geral, e principalmente no Brasil, é iniciativa pública e privada, né? Necessita de receita, necessita de se repensar, necessita de sobreviver. E aglomera muito, né, Rogério? E aglomera muito, né? Aglomera muito, as pessoas não vão querer fazê-lo. O que pode parecer uma boa coisa para o meio ambiente, mas no final das contas pode ser também um processo de Canabilização. de destruição. Canibalização, desculpa. Muito tempo fora. Fora do Brasil, aí você está esquecendo o português agora. Mas a palavra é difícil. Não. Você me dá um branco. É mais idade do que distância. Mas, Flávio, por exemplo, pensa no sistema de metrô, o que vai acontecer nos próximos anos. Agora, o lado positivo é as pessoas vão usar menos transporte público, isso gera menos contaminação. Não, no caso do metrô, é a coisa inversa, porque as pessoas podem passar a utilizar mais carros, podem utilizar mais vans. Então, você tem que pensar agora como é que na retomada você evita isso, você incentiva a utilização do transporte público. Inclusive, tem que pensar se você vai ter uma necessidade de subsidiar esse transporte público de maneira sistemática. Ou seja, a recuperação ela não envolve só uma recuperação, ela envolve também uma reconstrução, uma redefinição do que a gente até agora viveu. Obviamente, sempre tem um cenário muito positivo de que você tenha uma vacina e que nada aconteça, a gente pode voltar a ter os programas anteriores. Essa é a parte positiva. O mais provável é que a gente vai ter que pensar também em determinadas coisas que a gente, mais ou menos, como se diz em inglês, take for granted, né? A gente toma como dado, né? E isso vai requerer muita reflexão e tem que ser feito rápido. Se a gente não fizer rápido, por mais que a gente tenha essa vitória na parte médica, e se Deus quiser, a gente vai ter rápido, o sofrimento é muito grande, né? A gente vai ter um sofrimento ainda maior na retomada ou na não retomada da economia, né? Rogério, você já comentou aqui, por exemplo, o problema da desigualdade. A gente acompanha há muito tempo você tem sempre preocupado com a desigualdade, com uma agenda importante também nessa reflexão, e tem tudo a ver com a agenda climática. A questão por exemplo, se a gente olha para o Brasil, é um problema que não foi superado ainda como nação, melhorou muito, mas ainda está longe do que a gente imagina. Principalmente a gente olha não só no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará também, nós temos aí muitas favelas ainda, muitas pessoas vivendo em condições muito ainda precárias. E essa pandemia, ela aflora todos esses problemas da desigualdade no Brasil, né? Você acha que essa agenda volta com tudo também, dado o que a gente está vivendo atualmente? Absolutamente.
Absolutamente. Eu acho que a gente vai ter uma situação de piora muito, uma tendência. Eu não sou especialista em desigualdade, como você sabe, né? Admiro profundamente quem o é, né? Mas sigo o tema com muito como cidadão também, né? Como economista político. Eu acho que você vai confirmar isso para mim, mas a saída da crise vai ser com aumento, uma aceleração de um processo de piora da desigualdade muito significativo, né? Muita gente que foi para o mercado informal perdeu seus recursos, e isso tem impacto sobre toda a família. Vamos pensar todo esse pessoal que entrou em Uber, né? São milhões de pessoas que estão aí trabalhando em Uber, não só de um carro, mas em entrega, tudo que é uberizado, né? Vai entrar, vai ser colocado no mercado informal, e isso aí vai gerar um aprofundamento da desigualdade. Agora, a desigualdade tem dois componentes. Você pode tratar a desigualdade, você conhece muito melhor esse termo que eu, outros colegas conhecem, mas você pode tratar como tema de transferência de renda, e o outro mais estrutural, né? Você gerar condições da população se inserir em um mercado de trabalho que permita melhor qualificação e uma certa estabilidade no futuro. A agenda climática, por acaso, oferece isso. Por quê? Porque você vai ter que gerar novos empregos com maior capacitação. Se você associar esse processo com uma melhor capacitação, uma melhor educação para uma economia sustentável do futuro, você pode simultaneamente gerar os empregos imediatamente e preparar uma população com uma capacidade, com maior educação, para ter empregos mais sustentáveis, mais remunerados, melhor remunerados no futuro. Ou seja, a agenda climática, ela traz, por ela ser transformadora, ela te permite diversos ângulos, inclusive a diminuição da desigualdade. Eu acredito sim. Mas, por exemplo, a agenda da desigualdade e infraestrutura, aí já pegando o gancho que você, já no início da sua fala, ela é como gerar infraestrutura para essas comunidades, essas favelas, porque, por exemplo, quando chega no período de chuvas no Brasil, a gente todo ano é a mesma coisa, o deslizamento nas costas de montanha, de morros, afeta quem? Afeta os pobres que estão lá com seus barracos sendo construídos em regiões de risco. E a gente não vê, Rogério, um avanço significativo dessa agenda, de você evitar, ou como é que você evita que quando chega o período de chuva, você destrói aí, muita gente morre, né, especialmente as pessoas mais carentes. Então, assim, essa é uma agenda que não tá ainda solucionada, ou não está ainda, vamos dizer assim, tendo prioridade, vamos dizer assim, nos gestores públicos. Olha, Flávio, tem duas coisas. A agenda de infraestrutura tem dois aspectos, dois pilares extremamente importantes. Um é você. Primeiro, são três, na verdade, vamos colocar assim. Primeiro, você tem um ambiente adequado de investimentos e negócios, né? Então, você gerar transparência, você gerar processo. Primeiro, você tem que ter liderança, né? Dizer, olha, tem uma agenda de infraestrutura, depois você gerar um ambiente apropriado para atrair os jogadores. Em todo mundo, a infraestrutura, dos que deram mais certo, é financiada através de financiamento público. O Brasil é diferente porque não tem toda essa capacidade de financiamento público, então tem que atrair um número maior de jogadores. Quando você atrai jogadores, você tem que criar o meio de campo. O meio de campo tem que ser bem estruturado. O segundo pilar é a originação de projetos. Se você originar bem os projetos, você pode primeiro fazer a escolha de quanto você usa de dinheiro público, quanto você atrai privado. E segundo, projetos bem originados e gerando pipelines de projetos bem originados podem ter melhor acesso a investidores e financiamento do que você teria com projetos mal originados, que é o caso, uma grande parte dos casos de projetos, especialmente a nível subnacional no Brasil, né? A nível de estados e municípios. Falta essa capacidade que poderia ser gerada. E a terceira parte é você gerar uma série de instrumentos de mitigação de risco, de fundos de garantia, fundos de atração de investimento internacional, que façam o tal do crowd-in do investimento privado para complementar o crescimento, investimento
público, né? O investimento público tende a aumentar nesses próximos anos. Isso não está anunciado por mim nem por qualquer outra pessoa. Todos os países estão anunciando aumento do investimento público, inclusive o ministro de Infraestrutura no Brasil está dizendo: a gente vai ter que usar mais recurso público para financiar. Se você vai usar mais, né, o que é inteligente é você usar mais, ampliando mais ainda a atração de capital privado, de conhecimento privado, de indústria. Em suma, você tem que fazer isso consolidando uma capacidade de originação que a gente perdeu no Brasil. Né? Como é que você faz isso? A gente tinha, por exemplo, a estruturadora brasileira de projetos, né? Mas tinha outras iniciativas que tentavam tratar do problema de gerar projetos de melhor qualidade. Né? Você tem o BNDES, que tem um papel histórico de ajudar a originar mais projetos. Né? Você devia utilizar a sua capacidade interna para multiplicar essas capacidades subnacionais e gerar, com isso, pipelines de projetos. Eu garanto para você, isso é um papo muito longo, mas que se você fizesse isso promovendo investimentos sustentáveis, você atrairia mais tecnologia, financiamento de melhor qualidade, mais longo prazo e investimento estrangeiro. O Brasil tem todas as condições de fazê-lo. Agora, a gente devia estar fazendo isso agora, pensando como é que você consolida na sua capacidade de originação de projetos. Né? Eu não sei se eu te respondi. Claro. Agora, deixa... Não, foi ótimo, tá claro. Agora, vamos pensar o seguinte: esse governo, o governo atual, a agenda Paulo Guedes, é a agenda que foi escolhida pela população brasileira como necessária naquele momento. Né? Redução do tamanho do Estado, abrir novas perspectiva para o investimento privado, tudo ótimo. Mas aí vem a pandemia e que você está me dizendo o seguinte: a retomada vai ter que ser por investimento público, porque o setor privado não tem expectativa suficiente alinhada que ele vá na frente dessa retomada. O risco que quem vai ter que tomar é o governo federal, é a União em todo momento, a gente sabe disso. O problema é que a gente tem um DNA na equipe econômica, mas numa outra direção que talvez tenha sua importância também, né? Mas a gente precisa de um outro time, vamos dizer assim, de uma outra visão do problema. Você acha que a gente tem condições, mesmo, vamos dizer assim, na atual conjuntura econômica, ter investimentos públicos, ter recursos públicos, com um pensamento alinhado da equipe econômica nessa agenda de retomada via investimento público, ou a gente vai ter dificuldades nessa questão? Olha, eu vou me referir a duas coisas que eu li muito recentemente que achei interessantes. Primeiro, um artigo uma entrevista do Paulo Rabelo de Castro. Né? No final ele se perde um pouco na entrevista, mas a mensagem que ele estava dizendo é o seguinte: olha, essa ideia de que existe uma contraposição entre investimento público e investimento privado é falsa. Eu concordo com ele. Né? Geralmente você precisa, o investimento público, ele não tem que financiar a totalidade, nem uma parte mínima. Ele tem que sinalizar, ele tem que ser o farol para o setor, para atrair o setor privado. O que é o farol? Você diz: olha, estou indo para lá, vou criar todas as condições e melhor, e mais ainda, vou fazer um investimento para originar bons projetos. Deu a sinalização, né, e aí você chega um BN10 e fala assim: BN10, agora cria os instrumentos aí, bônus verdes, fundos de garantia junto com o Tesouro, etc, etc. Sim. Rogério, só te dar um exemplo. O governo do Ceará gastou 4, 5 bilhões no Porto Pecém, aqui no Ceará, perto de Fortaleza. Ele trouxe de investimento privado já mais de 20 bilhões. Porque houve uma sinalização que você está dizendo, o crime win. Você trouxe o investimento privado. Se você não tivesse, o Porto não teria a Companhia Siderúrgica do Pecém, não teria outras empresas que já estão lá. Eu acho esse exemplo espetacular. Agora, vamos dizer que você precisa fazer saneamento. Você citou muito bem a questão do saneamento. Flávio, uma vez eu fui visitar a Nova Iguaçu, quando eu era diretor executivo. Eu estava caminhando, me chamou uma moça e falou assim: o senhor pode entrar aqui na minha casa? Aí me levou lá para dentro, passava uma daquelas línguas negras, né, no meio, perto da casa dela. Ela falou assim: olha, quando chove isso aqui,
levanta a água, né? Eu trabalho como doméstica. Meu filho vai para a escola, só que ele fica com inflamação nos olhos, né? Nossa. Por causa da água suja, etc. Aí ele não pode ir para a escola. Aí ela tem que ficar em casa e a criança perde a escola. Então, infraestrutura social e de redução de desigualdade, desenvolvimento, estão muito entrelaçados. Agora, se você fizesse, por exemplo, um programa nacional de saneamento sustentável, né? O que é saneamento sustentável? Você, por exemplo, em vez de fazer só o saneamento e pegar água suja, né, e limpar a água para distribuí-la, você fazer um saneamento que envolva também infraestrutura natural, né, limpando os manguezais, limpando as fontes de rio, né? Essa agenda tem uma série de investidores privados, tradicionais e não tradicionais, que têm interesse em colocar dinheiro. O Brasil seria um foco de atração desses recursos. Por quê? Porque o Brasil é fundamental para o tema climático global. Se alguém quer investir no mundo, se o sonho de todo investidor que tem mandato de sustentabilidade é que o Brasil seja E sustentável. tem recursos Então, disponíveis querendo investir no Brasil? Tem funding? essa história de os recursos disponíveis é o seguinte: é como se você tivesse do outro lado um monte de gente falando assim, pô, eu estou gostando aí do seu lado, mas constrói uma ponte aqui, senão eu não consigo chegar, né? Então, Entendi. quando o pessoal fala assim, olha, tem dinheiro no mundo inteiro. Não! O dinheiro está lá empossado em algum lugar, né? Por exemplo, agora com os investimentos, a diversificação do portfólio no sentido de investimentos sustentáveis, todo o dinheiro, a maioria do dinheiro está indo para a Europa ou para o Japão. Por quê? Porque ninguém quer assumir os riscos e fazer a originação de projetos em países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento que têm que construir essa ponte. E o Brasil tem essa capacidade de fazer isso rápido. Eu vou dizer um exemplo, Flávio. Você aí no Ceará, tem no Espírito Santo, tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, um monte de projeto que se caracteriza como sustentável, né? A primeira coisa que eu faria, se eu fosse pensar essa agenda, eu vou falar já do ministro Paulo Guedes, é dizer assim, tipo, olha, o ministro está fazendo isso, vamos pegar esse pipeline aí e ver o que a gente pode utilizar de nomenclatura internacional, colocar como sustentável e fazer um roadshow de infraestrutura sustentável no Brasil. Mas o Brasil tem que assumir a sustentabilidade. Agora eu vou falar um pouco do Da equipe. ministro Paulo Guedes, da equipe. Eu olho, quem eles dizia, você sabe que eu sou keynesiano de formação, eles têm uma fala conhecida que ele diz, que pergunta para ele, mas o senhor disse isso no ano passado? Ele falou assim, olha, as circunstâncias mudam, quando as circunstâncias mudam, posso também mudar de ideia. Você não faria isso? Eu acho que tem muita gente na equipe econômica com essa capacidade. E eu acho que todo mundo entendeu já de que você vai ter que, de alguma forma, ceder e mudar a sua perspectiva daqui para diante, né? Eu acho que toma coragem você enfrentar isso, porque então você tem que também aprender a beber de água que você nunca bebeu. Mas eu estou vendo algumas movimentações, não só no governo federal, mas nos governos estaduais, tentando pensar fora da caixa, né? Exatamente. E Flávio, com toda sinceridade, não tem razão técnica nenhuma, e aí você como economista sabe, para o Brasil não ter uma recuperação bem significativa, bem rápida, bem estruturada e uma mudança de curso. E eu estou apostando que o eixo para essa mudança, tanto tecnológico, tanto com investimento em infraestrutura, tanto com atração de investimento, vai em torno da sustentabilidade. Se o Brasil se colocasse, assim, olha, daqui para diante o Brasil é sustentar e incluir, chegasse para o mundo se apresentar, chegasse para o Brasil, o setor financeiro, a FEBRABAN tem feito estudos espetaculares sobre o crescimento do investimento verde, do financiamento verde no Brasil, estão aí parados. É só conversar com os caras, né? No mundo inteiro tem uma tendência enorme de aumentar o financiamento para sustentabilidade, né? Por razões técnicas ou por razões de mandato. Se o Brasil fizesse isso, ia dar um salto quântico. Perfeito. Ô, Rogério, para a gente já ir finalizando, eu não poderia encerrar essa ótima conversa contigo sem tocar ainda num assunto muito importante, principalmente atualmente, que é a questão da Amazônia, né? A nossa floresta, né? As notícias que nós temos, né, por diversos canais,
é que há aí uma, vamos dizer aí, uma negligência, né? É, e o que está aumentando de maneira feroz o desmatamento, e isso tem reflexo, né, no clima e tem reflexo e tem várias repercussões. Né? Como é que, olhando de fora do Brasil, você está nos Estados Unidos, em Washington, você tem circulado aí nesses grandes eventos mundiais, esses grandes congressos. Agora não, que a pandemia vocês estão fazendo agora virtual, mas qual é a leitura que se tem de fora do Brasil do que está acontecendo na Amazônia? Olha, a leitura, em geral, é muito, digamos assim, as pessoas estão muito alarmadas pelo que está acontecendo. Mas eu quero pegar um outro tema. Quer dizer, a Amazônia, eu acho que muitas pessoas, inclusive no governo, já entenderam isso. Eu vi uma fala do vice-presidente Mourão muito interessante sobre isso. A Amazônia não é só um patrimônio do Brasil, ele é um capital natural do Brasil. Né? O Carlos Nobre e outros cientistas já demonstraram que a Amazônia gera um rio que flutua. Né? Esse rio, na verdade, é superior à água que está no próprio rio Amazonas. Né? Esse rio flutua e, na verdade, traz nutrientes, traz água e nutrientes para todo o hemisfério e regula o clima global. Né? Ele não só ele é capital, então a gente tem que pensar a Amazônia não só como patrimônio, é capital natural. Pega uma função de produção para o Brasil, você tem que colocar capital, trabalho, capital humano e capital natural. Se você está queimando o seu capital natural, isso é uma das coisas que a gente estuda muito, né, você está, na verdade, destruindo o seu futuro. Isso é muito simples. Você vê isso no Brasil já permeando a discussão, inclusive dentro desse governo. Né? Estou falando do governo federal. Dos governos da região, muito mais ainda. Então, o que se observa, quer dizer, existe o pessoal alarmado, né? E o pessoal que é os que estudam mais o tema fala assim, o Brasil está perdendo uma enorme oportunidade, que é utilizar bem esse capital natural. Utilizar bem esse capital natural é preservar e utilizar o potencial da Amazonas, na produção, por exemplo, de produtos baseados em biodiversidade, que também daria um grande salto de tecnologia para o Brasil. O Brasil não tem que investir mais em tecnologia que não pode mais fazer catch-up. Ele tem que investir em tecnologia que ele pode rapidamente utilizar. E tem tecnologia para isso. Rogério, só um detalhe nesse ponto que você colocou. Quer dizer, é, não é preservar por si a Amazônia, mas utilizá-la de forma inteligente, né? E de forma sustentável. Né? Isso. Você não vai deixar parado lá a Amazônia, ninguém toca, está lá. Né? É um quadro que está lá. Não é isso que você está dizendo. Você está dizendo que você tem que usar esse capital natural de forma produtiva. Ele está dentro da função de produção. Ele está dentro da produção. Eu penso o seguinte: eu penso uma empresa que utiliza um capital natural, água, né? Tem um reservatório de água, né? Que tem que utilizar isso para cerveja. Né? Aquela água ali, aquele reservatório, é capital natural. Agora, imagine se você pegasse, colocasse um tubo naquela água ali e fosse colocando os dejetos. Então, você tá diminuindo o seu custo de produção do curto prazo, mas no longo prazo você está destruindo a sua capacidade de produzir. A Amazonas deve ser pensada assim. Quer dizer, não é só. Eu acho que é importante você pensar, eu quero deixar para os meus netos, para os meus filhos, o patrimônio. Mas também eu quero deixar o capital natural que irriga, por exemplo, todo o agronegócio brasileiro e gera todo o quadro hídrico brasileiro, até a ponta da América do Sul. Né? Isso tem que ser preservado, isso é a lógica econômica dessa história. Mas eu vou te falar mais ainda. Se o Brasil olhasse isso e falasse, bem, isso aí é boa política econômica de longo prazo, é bom planejamento de longo prazo. Mas como é que a gente utiliza isso? Primeiro, vamos desenvolver bioeconomias. Ok, perfeito, preservando. Segundo, vamos informar para o mundo que a gente quer parceria com isso. Parceria com isso é o seguinte, eu vou fazer infraestrutura para a Amazônia, tem que fazer. São 20 milhões de pessoas ali, né? O Brasil tem que ser conectado. Você não pode ter uma falta de conexão, porque 50% do nosso território é coberto de floresta. Então, eu tenho que fazer de forma sustentável. Então, me ajude aqui, financie, faça fundos de originação de projetos. Em vez de a gente ficar pedindo dinheiro para multilateral para fazer um projetinho aqui e ali, você crie fundos de originação de projetos sustentáveis para a Amazônia, que crie fundos de garantia cambial para atrair investidores que querem investir na Amazônia sustentável.
que quer enriquecer aquele pessoal que está lá, quer deixar aquele pessoal na melhor situação, mas mantendo a sustentabilidade. Flávio, é isso que eu digo. O Brasil tem uma centralidade por ser o que é. Ele é um país que tem um patrimônio climático extraordinário, mas também tem um capital natural extraordinário. Se souber usar junto, tudo isso junto, e projetar isso para o mundo, as possibilidades são. A curva de possibilidades se modifica muito rapidamente. E a gente está perdendo essa oportunidade. Rogério, excelente. A gente ficaria aqui o dia todo conversando sobre esses temas que são apaixonantes. E guardei para o final a pergunta, talvez quem acompanha nosso canal não saiba, mas Rogério Studart, né, ele tem ascendência no Ceará, né, tem sangue cearense nas veias. Seu pai era cearense. Era. Então, eu fui concebido no Ceará. Ah. minha mãe foi grávida do Rio de Janeiro. Então você era para ter pedido naturalidade do Ceará. Mas eu ainda estou para pedir. Isso mostra aí que você tem sangue cearense nas veias e cearense está em todo canto, né? Cearense. Rogério, Barão de Studart. Barão de Studart é uma grande avenida aqui em Fortaleza, né? Tem a ligação. Uma figura extraordinária, né? É seu ascendente, né? Ele é meu tio bisavô, né? Tio bisavô, né? E é uma figura extraordinária, porque ele era um homem que tinha, era um político, mas também era um historiador, era um engenheiro. Ele era um homem de ciências, né? E ele recebeu o baronato do Vaticano, se não me engano, né? Mas era uma figura extraordinária, né? Como um grande número de cearenses, inclusive você, né? Mas um grande Ceará tem essa capacidade de gerar pessoas extraordinárias com uma resiliência incrível, inteligência fantástica e se projeta pelo mundo, né? Não foi o meu caso. O meu caso foi pura sorte. que é isso. Mas o cearense realmente. Eu fico impressionado, Flávio, de falar. Quando eu era diretor aqui do Banco Mundial, eu recebia muito pessoal de Ciências Sem Fronteira, né? E uma garotada enorme, conhece alguns que acabaram indo para a NASA, para os centros de pesquisa, etc., eram meninos e meninas cearenses. Conheci sete extraordinário. Aliás, é um negócio que é estudado, né? Mas o que foi feito na inclusão, né, e eram meninos e meninas que têm origens de menor condição social, né? Se der uma oportunidade para uns pequenininhos, para uma cearense ou cearense, não tem quem segure. O seu tio-avô, o Barão de Studart, ele escreveu muito sobre a história do Ceará, né? Os relatos dele são extraordinários, né? E lá sempre está a nossa dificuldade, a nossa convivência permanente, quando a gente estava falando sobre o clima, né? 92% do nosso território, Rogério, é semiárido. Então a dificuldade na agricultura é muito grande, né? Então, talvez assim, um dos capitais que seriam necessário para a gente se tornar um estado desenvolvido é o capital humano, né? Por isso que eu acho que aí parecido um pouco com o Japão, com a Coreia, você tem poucos recursos naturais, a sua sobrevivência tem que ser através do capital humano, da inteligência, né? E talvez a nova economia que vem por aí ajude a gente né, a já ter essa base já consolidada de capital humano. Mas, Flávio, tem experiências internacionais incríveis, em Israel, por exemplo, na criação de lugares semiáridos de desenvolvimento. Aí no Brasil mesmo, tem diversos. Como se chama aquela cidade? Esqueci o nome. O problema é que a densidade populacional no semiárido, no Ceará, é a maior do mundo. Então você precisa de muitos investimentos para atender a população. Uma população de 9 milhões de habitantes, 6 milhões deve estar no semiárido. É muita gente, né? Por isso que precisa de mais investimentos, né? Mas é isso. Eu acho que dá. Eu acho que com essa agenda daria mais. Você por exemplo, energia sustentável. Isso é algo que está crescendo muito. Energia sustentável. Que isso poderia te gerar saneamento sustentável, atração de água. Exatamente. Uma agenda enorme que poderia fazer aí.
E eu já lhe convido para daqui a alguns meses, 2, 3 meses, a gente voltar a conversar, porque a gente já estaria aí com muito mais evidências sobre o resultado dessa pandemia, e essa agenda que você traz no artigo que você escreve com o Joaquim Levy e outro colega, ela se torna extremamente presente, né? Eu acho que dali que a gente vai realmente, vai ser por ali o caminho, não temos outra alternativa aí. Rogério, obrigado, viu? Eu vou te mandar, eu te agradeço, eu vou te mandar também um artigo que eu escrevi sobre infraestrutura sustentável. Ótimo. Aí isso você vai entender com Pronto. animação, E a tá? gente vai. Inclusive falando sobre a Amazônia. Ótimo. A gente vai bater um papo também sobre isso aí. Mas fica Tá novamente bom. os nossos agradecimentos, a sua presença aqui no nosso canal. Aqui vai enriquecer muito no quadro de pessoas talentosas que a gente sempre procura conversar e procura. Tem brasileiros em todo canto do mundo, né? E pessoas de muita qualidade, que é muito importante a gente estar ouvindo essas pessoas para trazer para o debate nacional.